Vamos agora para a nossa aula de ciências, assunto novo, tá certo, meus amores? Página 53, livro de ciências, página 53. Começaremos um assunto novo, reprodução dos animais. Reprodução dos animais, né? Que eles têm que reproduzir, né? Para que a espécie gere descendentes e continue em nosso planeta, né? Então, a reprodução dos animais pode ocorrer de um macho e uma fêmea ou apenas com a participação de um indivíduo. A maioria dos animais se reproduz com a participação de um casal. Existem também alguns animais que podem se reproduzir a partir de um pedaço do seu corpo. É o que acontece com a estrela do mar. Então, meus amores, a reprodução aí dos animais acontece, né, com o macho e a fêmea, ou apenas também com a participação só de um indivíduo, tá certo? E temos aí também, só que a maioria desses animais, eles se reproduzem com a participação de um casal, um macho e uma fêmea, tá certo? Temos aí um exemplo, né, de animais que podem se reproduzir a partir de pedaços do seu corpo, imagina, que é o exemplo da estrela do mar. A estrela do mar, né, se ela for cortada ao meio, cada metade dela dá origem a um novo animal. Então, né, nós temos aí, né, que os animais, eles têm que reproduzir para que sua espécie gere descendentes, né? Para que sua espécie passe a existir sempre no nosso planeta. Porque se não gerasse esses descendentes, né, tanto o ser humano como os animais, como era que seria? Assim, iria acabar todo mundo, né? Tem que ter descendentes, né? Então, nós temos aí que essa reprodução, ela tanto pode acontecer com o macho e a fêmea, como só um indivíduo, né? Mas só que a maioria aí acontece pelo o casal, né? A participação da fêmea e do macho. Quando eles namoram, ali eles formam, né? Gera um filhotinho de animal, né? A estrela do mar é diferente, ela se reproduz aí, né? Se ela for cortada ao meio, a metade, né, dá origem a um novo animal, muito interessante. Então, né, a estrela do mar acontece assim, essa reprodução dela, tá certo? Se ela for cortada em pedaços, né, do seu corpo, é o que acontece aí com a estrela do mar. Então, meus amores, nós temos aí, né, você sabia que os filhotes dos animais podem nascer de diferentes maneiras? Vocês sabiam que os animais podem nascer de diferentes maneiras? Existem aqueles que nascem do ovo, existem aqueles que nascem da barriga da mamãe, né? Tipo os seres humanos, eles nascem da barriga da mamãe, né? Como também tem aqueles, né, que deixam os ovos ali dentro, né, da sua barriga. Depois, quando tá perto de nascer, os filhotes, eles deixam aquele ovinho lá naquele canto até eles saírem, né? Tem aqueles, né, como nós temos os exemplos aqui, os animais que nascem dos ovos colocados pelas fêmeas são chamados de ovíparos. Então, aqueles animais que nascem de ovos colocados pela fêmea são chamados de ovíparos. Já disse, ovíparos, que nasce dos ovos colocados pela fêmea. É a forma de reprodução da maioria dos peixes, das aves, dos anfíbios, dos répteis. Esses filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe. Muitos ovíparos abandonam seus ovos, enquanto outros cuidam deles em seu ninho até o nascimento dos filhotes. Então, nós temos aqui o exemplo da galinha. A galinha, né, ela é ovípara. Por quê? Ovíparos. Porque ela põe o ovo, ela choca aquele ovo até os pintinhos nascerem, ela não abandona, né? Temos outros exemplos aqui, né? A tartaruga. A tartaruga, por exemplo, é diferente. Ela não fica chocando o ovo até nascer os filhotes, né? Ela põe aquele ovo naquele determinado lugar na praia, enterra ele, os filhotes ali vão nascendo por conta própria, depois se viram, né? Ela não tá nem aí, ela botou o ovo lá, enterrou, né? Ela deixa num lugarzinho ali que não tenha outros animais que venham comer, né? Então a tartaruga, ela já não fica ali chocando os seus ovos igual a galinha, certo? Então nós temos aí exemplos de animais ovíparos, né? Que é a galinha, a tartaruga, o pinguim,
certo, crianças? Então, animais ovíparos é a forma de reprodução dos répteis, por exemplo, a cobra também, né? Ela tem o ovo, coloca o ovinho ali para depois nascerem os seus filhotes, né? E também, né, que é fora do corpo da mãe. Ali ela coloca o ovo para fora, não vai gerar ali dentro e ficar até nascer dentro da barriga dela, né? Por isso que eles são animais ovíparos, que se reproduzem ali, depois tira o ovo e nascem fora da barriga da mãe, tá certo? Aí nós temos aí, ó, a galinha cuida do ovo até o pintinho nascer. A galinha é um ovíparo, certo? A tartaruga põe os ovos na areia da praia e volta para o mar. Seus filhotes já nascem sozinhos, eles se viram lá, é animais ovíparos, tá certo? Então, animais ovíparos é o que, crianças? É a forma de reprodução da maioria dos peixes, das aves, dos anfíbios, dos répteis. Esses filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe, né? Ele se desenvolve, ela põe, né? Esses animais aí, alguns répteis, como a cobra, a tartaruga, galinha, né? Depois deixa o ovinho ali e no exemplo da galinha, que ela fica chocando até eles nascerem, né? Já a tartaruga não, ela põe, deixa ele lá, depois os animais, as tartaruguinhas nascem e se viram, né? Temos também os animais que ficam dentro da barriga da mãe até nascer, são chamados de vivíparos. Animais que ficam dentro da barriga da mamãe até nascer são chamados de vivíparos. Eles se desenvolvem usando o alimento que vem do corpo da mãe. Alguns exemplos são o gato, a capivara, o boi, o ser humano. Por exemplo, vocês. Vocês aí ficaram na barriguinha da mamãe até chegar o momento de nascer, correto? Então, vivíparos, né? Como também o ser humano, né? Temos aí exemplos de o gato que fica com os gatinhos dentro até ele nascer, né? A capivara, o boi, né? Então, aí são chamados de vivíparos. Vivíparos é quando fica dentro da barriguinha da mãe até chegar o momento de nascer. Nós temos aqui alguns exemplos que é o quê? Né? Os cachorrinhos que ficam na barriguinha da mamãe são chamados de vivíparos. Temos também aqui, né, o gato, que mais? Esses animais, a vaca, né? Então eles são vivíparos, por quê? Porque o animal fica ali na barriga da mamãe até chegar o momento de nascerem. Eles são gerados ali e ficam na barriguinha da mamãe até nascerem. São chamados de vivíparos. Animais vivíparos são aqueles que ficam, se desenvolvem, né, ali na barriga da mamãe até chegar o momento de nascer, tá certo? Eles são chamados de vivíparos e logo após o nascimento, os filhotes se alimentam do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe, tá? Em algumas espécies de animais, os ovos ficam guardados dentro do corpo da mãe até chegar ao momento de os filhotes nascerem. Dessa maneira, os filhotes ficam protegidos. Esses animais são chamados de ovovivíparos. Ovovivíparos, esses animais aí são algumas espécies desses animais que são ovovivíparos. Ovovivíparos, eles são o quê? Em algumas espécies de animais, os ovos ficam guardados dentro do corpo da mãe, em algumas espécies, tá? Até chegar o momento dos filhotes nascerem. Esses ovos ficam lá guardados, até chegar o momento desses filhotes nascerem, né? Dessa maneira, os filhotes ficam protegidos. Esses animais são chamados de ovovivíparos. Ovovivíparos, um exemplo deles é o tubarão, que eu tenho aqui, né? O tubarão e o escorpião. Tubarão e escorpião. O tubarão, né, ele fica com o ovo ali dentro, né, até chegar o momento do nascimento, em algumas espécies, tá? E também o escorpião, ele fica ali com os ovinhos até chegar o momento de os filhotes nascerem, tá certo? Eles são chamados de ovovivíparos. Esses tipos de animais que ficam ali com os ovos dentro, né, da barriga até o nascimento, chamados de ovivíparos. Então vamos lá relembrar os animais aí, vamos? Como é a reprodução? Por que tem que ter essa reprodução? Para não acabar a espécie, tem que ter reprodução, né? Tem que ter aí essa reprodução para ficar descendentes. Imaginam, né? Se os nossos avós, tataravós não tivessem deixado os descendentes aí, que foram os nossos pais, né? Imagina se nossos pais não tivessem tido nós.
Como é que ia ficar os descendentes? Ia acabar a espécie. Mas já são os animais. Eles precisam deixar suas espécies aí para existir em nosso planeta, né? Então aí nós temos algumas espécies, né, crianças? É uma espécie bem interessante que foi a estrela do mar, né? Que os pedaços do seu corpo é o que acontece com a estrela do mar. Ela mesmo, ao ser cortada ao meio, ela dá origem a um novo animal. Ela se reproduz, né? E temos esses outros animais que foi conhecido aqui como ovíparos, né? Ovíparos é o quê? Aqueles que a mãe, né, põe os ovos, tem aqueles que ficam chocando até o nascimento, já outros põem o ovo, deixa pra lá. Quando os filhotinhos nascem, eles já se viram, são chamados de ovíparos, né? Aqueles animaizinhos que os animais que nascem de ovos colocados pelas fêmeas são chamados de ovíparos. É a forma de reprodução da maioria dos peixes, das aves, dos anfíbios e dos répteis, que é a cobra, a galinha, né? A tartaruga, né? Foi exemplo deles aí, né? Temos também os vivíparos. Os vivíparos é aqueles que nascem ali, que fica até o nascimento dentro da barriga da mamãe, né? Até chegar o momento de nascer, são chamados de vivíparos. E aqueles ovovivíparos são aqueles que ficam com o ovinho, as fêmeas ficam com o ovo ali dentro, né, da sua barriga, até chegar o momento de nascer. Como eu falei, algumas espécies que é o quê? Que é o tubarão e o escorpião. Vamos para a atividade, que é a melhor parte? Então, meus amores, vamos fazer a atividade da página 55. O que é que vocês irão fazerem aí? Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Depois vocês vão reescrever aquelas alternativas que estão falsas, vão reescrevê-las corretas aqui embaixo. Por exemplo, letrinha A. A reprodução dos animais pode ser de dois tipos, com a presença de um macho e uma fêmea ou apenas com a participação de um indivíduo. Lembra que eu disse? A reprodução pode ser aí tanto com a fêmea e o macho, como também só com um indivíduo, tá certo? Essa reprodução acontece dessa forma. Então é verdadeira a primeira. A segunda é: os répteis são vivíparos e logo após o nascimento, os filhotes se alimentam do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe? Claro que não. Os répteis são vivíparos? Nananina, não. Os répteis não são vivíparos, né, crianças? Vivíparos são aqueles que nascem da barriga da mãe. Então, os répteis não são. Então, aí é uma falsa. Aí você vai colocar falsa e depois vai reescrever lá aqui abaixo. Como é que você vai colocar? Você vai repetir a frase como? Como é que você vai repetir ela corretamente? Tá certo? Aí, os répteis são vivíparos? Não. Os mamíferos são vivíparos. Aí você vai tirar esses répteis. Os mamíferos são vivíparos e, vírgula, logo após o nascimento, vírgula, os filhotes se alimentam do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe. Aí você escreve dessa forma que eu falei aí para ficar correta, ponto final. E vamos ver se a terceira opção também é falsa, né? Nos animais ovivíparos, os ovos ficam guardados dentro do corpo da mãe até chegar ao momento de os filhotes nascerem, correto? Que eu dei o exemplo aí de tubarões, né? E também os escorpiões, eles ficam com o ovo ali guardado, né, dentro da mãe, até o momento de nascerem, tá certo? Então é verdadeira. E a última: todos os animais ovíparos cuidam dos seus ovos e dos filhotes após o nascimento? Não, Nanina, não, é falsa essa. Tem algumas espécies de animais ovíparos que eles não cuidam até o nascimento. Por exemplo, a tartaruga. Ela põe o ovo lá, deixa pra lá. Depois eles nascem sozinhos e se viram, né? Um exemplo só dos que cuidam é a galinha. Eu disse, a galinha ela põe o ovo e fica lá chocando até o nascimento. Então essa questão aí é falsa. Todos os animais ovíparos cuidam dos seus filhotes? Não, todos não. Então você vai reescrevê-la certa. Vai fazer o quê? Alguns animais ovíparos cuidam dos seus ovos e dos filhotes após o nascimento, para ficar correto, tá certo? Cuidado, cuidam, é com M, não é A-O-T-I-O não, tá certo? Então, criança, segunda questão, pesquise e converse com seus colegas como os filhotes da galinha se desenvolvem e quais cuidados ele recebe da mãe antes e depois do nascimento. Então, essa questão aí vocês vão falar entre si, tá certo? Na hora da aula online, vocês podem conversarem aí como é, tá? Terceira questão, observe as fotos dos animais abaixo. Depois, escreva se eles são ovíparos ou vivíparos. Por exemplo, o pinguim, ele é ovíparos ou vivíparos?
Preste atenção. O pinguim, ele põe, né? Depois a fêmea vai chocar o ovo. Então, eles são o quê? O porco é o quê? Os filhotes do porco, ele fica na barriga da mãe e ficam até o nascimento. Então, ele é o quê? Temos também aqui parece que isso aqui é um jacaré, né? E o jacaré, será que é o quê? Será que esse jacaré, ele põe o ovo, deixa lá para o filhote nascer? Se for, ele é o quê? Ovíparo. Quarta questão, complete as frases. Nós temos aí um tubarão. O tubarão-maco é um peixe encontrado em território brasileiro. Na sua reprodução, os filhotes desenvolvem-se em ovos dentro do corpo da mãe. Por isso, ele é um animal o quê? Eu falei na estante sobre o tubarão e o escorpião. Que tipo de animal é ele? Aí é com vocês, tá certo? Então, meus amores, esta é a aula de ciência que vocês irão fazer. Façam aí tudo, leiam tudo novamente. Quando estiverem respondendo, vão lendo lá. Tá tudo explicadinho aí, porque é muito importante a leitura de vocês também, tá certo? Não só ouvir a minha explicação, mas é importante que vocês leiam para entenderem melhor, tá? Então, tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem. Até daqui a pouco na online, quem vai estar comigo. Quem não vai estar, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.